Feliz sábado a todos vocês. É uma alegria poder voltar e encontrar a igreja depois de algumas semanas fora. A Williane sempre diz que eu gosto de viajar. Eu gosto de viajar. Acho que a maioria de vocês gosta de viajar. Mas desde cedo, trabalhando nessa área de promoção de um departamento da igreja, a gente teve que viajar desde que praticamente começou nesse ministério há 30 anos. E eu logo aprendi que, ainda que você goste muito de viajar, o melhor dia de uma viagem é o dia que você está voltando para casa. E eu posso aplicar isso à igreja. Eu tenho a oportunidade e o privilégio de pregar em muitas igrejas, cada sábado praticamente, em um lugar. Algumas vezes são grandes igrejas, outras vezes são igrejas bem simples, como a que preguei no sábado passado lá na Costa do Marfim. Uma igreja sem paredes, sem forro, um calor imenso, mas o povo cantava com uma alegria irresistível. Então, esses são os privilégios que Deus nos dá, que nos tornam ainda mais agradecidos quando a gente volta para a nossa igreja. E eu digo isso para essa igreja, que é a igreja a qual eu sou parte. Nessa manhã, eu escolhi um tema para falar a vocês, intitulado Milagres, 5 passos para que eles aconteçam. Mas, antes de apresentar o tema bíblico, eu quero compartilhar algumas informações, notícias, fotos com vocês. Quando a gente volta de viagem, a gente tem muita foto para mostrar. E o pior é que eu não tenho foto de uma viagem, eu tenho foto de muitas. Então, eu oro para que o relógio pare e eu consiga chegar lá. Mas eu acho a oportunidade importante para comunicar, informar o que tem acontecido, especialmente nessa área que a igreja nos deu a responsabilidade de cuidar, que é a área de publicações. A área de publicações da Igreja Adventista, ela tem praticamente 2 funções. Uma é a produção de literatura para a igreja consumir e para a igreja distribuir para fora da igreja. E nesta área de produção, nós temos 63 editoras no mundo inteiro e que publicam infinidades de livros, os quais nós tanto amamos e necessitamos. Mas nós também temos a área de distribuição. Esses livros eles são produzidos e eles precisam andar, né? Os livros não têm pés nem mãos. Eles precisam de mãos humanas para que eles andem, e pés humanos, ou seja, eles precisam de pés humanos para andar, eles precisam de mãos humanas para alcançar outros lugares. Então, a Igreja Adventista tem esse programa de produção e distribuição. Eu quero passar a vocês algumas fotos de como esse programa marcha ao redor do mundo. O nosso tema para esses 5 anos que terminam em 2020 é alcançar a todos, alcançar a cada um. E é um tema bastante ousado e logicamente, é desafiador, porque o mundo tem 7,7 bilhões de pessoas. E entre esses 7 bilhões de pessoas, grande parte não são cristãos. E, ainda mais, nós vemos que a população do mundo ela não para de crescer, ela continua crescendo. E ela provavelmente chegará em 2050 a mais de 9 milhões de pessoas. Então, o desafio é ainda maior. E como está escrito na Bíblia, em Mateus capítulo 24, versículo 14, que somente quando o evangelho for pregado em todo o mundo, então virá o fim, ou seja, então Jesus voltará. Ao pensarmos nesse desafio, muitas vezes a gente pensa, é impossível cumprir essa missão. Mas por esta razão, Deus convida cada um de nós a participarmos da maneira como pudermos, dentro dos dons que nós recebemos. A área de literatura, de distribuição de literatura, é uma oportunidade para que todos participem, porque cada um pode distribuir um livro, um folheto, aonde quer que esteja.
Aí está uma faixa do mundo a qual nós prestamos muita atenção, é a famosa janela 1040, onde está boa parte da população mundial que não é ainda cristã. Na próxima quinta-feira eu devo viajar para o Oriente Médio, onde vamos aos Emirados Árabes, Líbano, Turquia, Marrocos e Egito. E ali é um tremendo desafio. Como alcançar aquela multidão de gente que não conhece a Cristo? Aí estão os territórios mais desafiadores que nós podemos ter. E entre os materiais que nós promovemos como igreja, está o livro, o conhecido livro missionário do ano. E essa é a foto do livro de 2020, Hope Beyond Tomorrow. Eu não sei como será a tradução para o português, porque ainda não está traduzido para o português. Mas esse livro, ele foi escrito pelo pastor Mark Finley, e já está em processo de tradução no mundo inteiro. Nós esperamos que tenhamos o livro em mais de 50 línguas, e que seja produzido aí em torno de 50 milhões de livros, o que é uma grande quantidade, mas ainda não é a quantidade que nós precisamos para alcançar o mundo. Cada ano nós temos um livro diferente. Em 2019 foi o livro Esperança para as Famílias de Hoje, e aí está toda uma promoção que foi levada a cabo para que as pessoas possam não somente ler, mas distribuir esse livro, que tem sido uma bênção em muitos lugares. Essas fotos mostram uma campanha que foi feita no Peru, onde a Universidade Peruana, juntamente com a União, ou com as igrejas adventistas da capital, eles distribuíram 2 milhões de livros em um sábado. Vocês imaginam isso? 2 milhões de livros em um sábado. E nesse sábado houve uma celebração, quem pode ver aí na tela, vê um estádio cheio, 50 mil pessoas celebrando a distribuição desses 2 milhões de livros, e a universidade, juntamente com as igrejas, eles promoveram a ideia de que o Peru precisa ler mais, ou seja, um Peru que lê, e a igreja adventista que dá livros. Então, essa combinação de um apelo social, ou seja, vamos promover a leitura, mais uma mensagem para as famílias de hoje, fez com que a igreja se movimentasse. E aí nós temos algumas postagens do próprio Twitter e Facebook do pastor Ted Wilson comentando, porque ele esteve lá, ele participou, ele foi às ruas, ele pregou, e ele está aí nessas fotos. Há também um print screen do seu Facebook comentando o que foi feito ali no Peru. Um outro movimento interessante que a gente quer mostrar é o que aconteceu no México, na região sul do México. Eles também distribuíram 2 milhões de livros em um sábado. E fizeram isso com toda a igreja na rua, os jovens, desbravadores, a igreja como um todo, indo às ruas para distribuir. Mais uma vez aí algumas notícias com print screen, Twitter, Facebook, e a gente integrada para levar a mensagem dos livros às pessoas, à sociedade. E eles terminaram isso numa grande celebração na capital do estado de Chiapas, com a presença do governador do estado, com o pastor Bulhon pregando lá para eles, e foi uma linda festa em celebração à família e a distribuição de 2 milhões de livros. Ellen White também comenta que entre esse programa de distribuição estão os coportores. Talvez alguns não saibam quem são os coportores. Coportores são missionários de sustento próprio. Eles não recebem salário, mas eles vendem os livros. E eles são evangelistas das publicações. E Ellen White diz que em cada igreja, Deus convida alguém para ser um coportor. Eu posso estar aqui pregando a vocês, e Deus, com seu Espírito Santo, tocando no coração de alguém. Você precisa dedicar a sua vida a Deus, sendo um coportor. Existe coportagem nos Estados Unidos? Sim, existe coportagem nos Estados Unidos. Especialmente a coportagem com jovens, ela é bastante ativa aqui nos Estados Unidos. Se você tem filhos adolescentes, se você quiser mais informação, venha conversar comigo depois. Porque é um programa muito vigoroso e vibrante de coportagem estudantil aqui nos Estados Unidos. E vale a pena conhecer. Bom, deixa eu mostrar um pouquinho para vocês sobre este exército de coportores que nós temos no mundo inteiro. Aí estão um dos países que mais coportores tem é Filipinas.
Essa é uma foto de um congresso com mais de 1000 comportores. Aí vamos para a África. Zâmbia é um país pequeno, mas também tem muitos comportores. Essa é a foto de uma das uniões, de outra união. Aí vamos para a Ucrânia, um país também não muito grande, mas também tem um grande exército de comportores, mais de 100 estavam reunidos nesse congresso realizado em julho passado. Aí tivemos na Coreia, há pouco tempo atrás, também um bom exército de comportores na Coreia. Ali eu ouvi uma senhora, que é comportora já há mais de 30 anos, ela dizer, olha, um dos meus clientes foi o presidente da República. Eu o visitei, eu entreguei um livro para ele. Esse é o trabalho dos comportores. Ninguém os vê, quase, mas eles estão aí fazendo um grande trabalho silenciosamente, de casa em casa, ou de estabelecimento comercial a estabelecimento comercial, ou de porta em porta, estão fazendo o seu trabalho. Um grupo especial que eu conheci em julho, Quirguistão, Cazaquistão, Turkmenistão, Tajiquistão, esses stands todos. Não é? Ali estavam os comportores dos stands. Não é? Um grupo lindo, e olhem, é um lugar desafiador. Nem em todos esses países nós temos liberdade plena para pregar o Evangelho, mas pouco a pouco a literatura adventista vai sendo traduzido para essas línguas, e nós temos ali os comportores distribuindo. Na China também, temos mais de 400 pessoas envolvidas na distribuição de literatura. Aí estão os comportores da Romênia, eles fazem um trabalho interessante, unindo essas feiras de saúde, com a presença de centenas de pessoas que vêm para os módulos da feira de saúde. E um dos módulos é conhecer o que a literatura adventista apresenta sobre saúde. E ali estão os comportores para entrarem em contato com essas pessoas e oferecerem as nossas publicações. Essa é uma foto da Suíça e Áustria, são um grupo de comportores de lá, e eu fiquei encantado com esse grupo. Em plena Europa, século XXI, nós temos comportores que vão de casa em casa, nesses países, fazendo o trabalho, como esse casal chamado Christian e a Cláudia, em menos de 2 anos, em 15 meses, eles começaram há 15 meses, e eles já conseguiram visitar e distribuir ou vender publicações para 1000 pessoas. Em 1000 pessoas em 15 meses. Um extraordinário resultado deste casal que está aí. Uma outra foto, uma outra pessoa que me impressionou muito é a seguinte, essa senhora chamada Annelies Spitzley. Ela é uma alemã que vive na Suíça e tem 86 anos de idade e é comportora há 60 anos. Ela tem sido comportora por mais tempo do que eu tenho de vida. Por mais de 60 anos ela tem sido comportora. É algo fantástico. E ela diz, pastor, enquanto Deus me der saúde e vida, eu vou continuar com esse trabalho. Ela estava insistindo para conversar comigo em italiano, porque eu tenho um sobrenome italiano, mas eu falei, olha, eu não consigo falar italiano. Eu entendo, porque ela é alemã, fala alemão e fala também um pouco de italiano, mas ela não, português não. Mas foi interessante conhecer essa senhora ali. Essa é uma foto bastante simbólica e bastante impressionante. Essa foto foi tirada, eu não vou mencionar o país por questão de segurança. Mas num desses países onde nós não temos liberdade irrestrita, uma pequena editora traduziu um livro para uma língua de um país vizinho, mas nesse país vizinho não se pode entrar. E uma comportora decidiu pegar esses livros e ir num território que era possível ir, mas não era totalmente isento de riscos. Ela foi e encontrou pessoas agradecidas porque estavam recebendo o livro na língua que elas podiam falar e compraram vários livros, mas uma dessas pessoas ligou para a polícia e a polícia veio e a levou, juntamente com uma colega, para a delegacia de polícia daquele local. E o delegado, o policial, começou a interrogar, e bastante rude,
E como é que você pode fazer uma coisa dessa? Você está vendendo livros por aí, isso não é justo. E bom, uma senhora já de 60 e tantos anos, pensou, eu não tenho nada a perder. E ela olhou para ele e disse assim, você que deveria estar envergonhado. Porque eu estou evitando que as pessoas fiquem viciadas em drogas, que elas evitem o álcool. Eu estou promovendo saúde, estou promovendo felicidade nas famílias. Esse é o meu trabalho e você está me prejudicando. Você pensa que Deus estaria de que lado aqui? Não é um país cristão, mas é um país que crê em Deus. De uma outra maneira, mas crê. Mas você pensa que Deus estaria de que lado aqui? E ela deu um sermão ali, enquanto ela estava falando com todo o ânimo, é uma região sujeita a tremores de terra, e de repente começou a tremer a terra. E o delegado ficou preocupado, falou, não, você é o seguinte, você vai embora, vai embora, vai embora. Ela tinha chamado já o diretor já tinha trazido, já estava vindo de carro com uma certa quantia, que é a quantia padrão que eles pagam de multa quando os comportores são presos. Eles têm já um programa. É preso? Bom, temos uma economia aqui para pagar as multas. E o diretor já estava indo para a delegacia e o delegado falou, não, você pode ir embora, vai embora. E quando ela saiu, o diretor estava chegando, e ela falou, o diretor falou, eu vou te levar para casa para você descansar, para baixar essa tensão. Ela falou, não, pastor, você vai me levar na rua onde eu estava, na casa onde eu estava chegando, eu vou voltar e continuar o meu trabalho. Ela desceu do carro e ele tirou essa foto. Essa foto é dessa irmã, indo em direção à casa que ela estava indo quando a polícia a interrompeu. Esse é o espírito de alguns desses valentes que a gente conhece e tem o privilégio de trabalhar com eles. Essa foto é de um brasileiro. Eu trago essa foto para mostrar os milagres de Deus. Esse rapaz, Maurício, ele é comportor já há uns 32 anos. E quando ele tinha 15 anos de idade, 17 anos de idade, ele já estava comportando há 2 anos. O gerente do banco lá da região de São Paulo foi à Associação Paulista Sul e falou, eu preciso de alguém que vá fazer uma palestra sobre drogas na agência do banco, ou sobre saúde. E o tesoureiro da associação pensou no Maurício e disse, Maurício, você não quer ir lá? Ele falou, ok, eu vou. Ele nunca tinha feito uma palestra pública, e ele foi. Ele apresentou naquele banco e foi um sucesso, e ele disse ao tesoureiro, sempre que vier um gerente de banco aqui, pode me referendar que eu vou. E ele começou fazendo palestras aos 17 anos. Ele logo descobriu que se ele tivesse um curso na área de saúde, ele seria melhor recebido. E ele fez um curso de biomedicina, se formou em biomedicina, enquanto isso, comportando, fazendo palestras em empresas e grandes empresas. Aí, ele logo descobriu que se ele tivesse um mestrado, ele teria mais sucesso. Ele fez um curso de mestrado em saúde pública. E, ao longo dessa trajetória, o Maurício abriu uma companhia que apresenta seminários em grandes empresas sobre saúde, mas o livro que ele mais vende é o livro Grande Conflito. Ele já entregou mais de 500 mil livros, o Grande Conflito. O Maurício mandou essa foto que está ao lado, que ele coloca assim, graças a Deus. São 27 caixas de livros vazias. Ele escreveu no WhatsApp para mim, dizendo assim, foram todos eles numa só companhia, numa só semana. 2.700 livros. Maurício é o comportor evangelista que mais literatura vende no mundo inteiro. No ano passado, ele entregou um valor equivalente a $1 milhão. Querem imaginar isso? A gente conta essa história para mostrar que não há limites para a distribuição de publicações. Ele faz palestras em grandes empresas na região de São Paulo e no Brasil inteiro, onde é convidado.
e faz esse trabalho com muita maestria, é um grande comportor. Mas deixa eu mostrar um pouquinho mais, a gente já vai correndo aqui para terminar, para poder voltar ao tema principal. Esses são os estudantes. Eu falei a vocês que nós temos um grupo grande fazendo esse trabalho aqui nos Estados Unidos. Nós temos 20 mil ao redor do mundo, mas aí estão fotografias de vários países, inclusive na China. Nós temos no Japão, esse é um grupo que eu visitei em março. É uma vibração total, essa meninada não tem medo de nada, eles vão às ruas, batem as portas. No Japão é muito difícil. Eu saí com eles 3 dias e a gente via, não falo nada em japonês, eles falam, eu ficava só ao lado orando, mas as portas abriam talvez uns 20 centímetros, os japoneses colocavam o rosto assim, e dali mesmo os jovens faziam as apresentações, algumas vezes vendiam os livros, outras vezes não vendiam, mas sempre esses meninos oravam na porta pelas pessoas. Eu fiquei encantado com o trabalho que eles fazem ali. O trabalho também cresce em outros países, como Mongólia. Aí estão eles, os jovens de lá. Mas, finalmente, terminando essa parte de informação, eu digo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita que distribuir literatura é uma tarefa para todos nós. Ellen White diz ali, pastores e o povo. Então, todos nós, pastores e o povo, devem empenhar-se na circulação de livros, panfletos e folhetos como nunca antes. Aí ela fala, vendam onde o povo tenha condições e esteja disposto a comprar, e onde as pessoas não quiserem, ou onde não for possível vender, sejam os livros doados. Por isso, nós temos o programa do livro missionário do ano, que é um programa para doação de livro. E eu quero encorajar a cada um de nós, cada um de vocês, a terem livros na sua bolsa, na sua pasta, e levem os livros onde vocês forem, porque sempre haverá uma oportunidade. Deus vai colocar alguém no seu caminho para você entregar um livro a ele. Se você não tiver nada na sua bolsa, Deus não vai poder fazer esse milagre. Mas se você tiver, eu garanto a você, algo vai acontecer e você vai tirar aquele livro de lá e entregar para quem precisa. Muito bem, vamos então a um breve estudo da Palavra de Deus. Abra a sua Bíblia em São Mateus capítulo 14, nós vamos ler os versículos 15 e 16. Abra lá em São Mateus 14, 15 e 16. Antes da gente ler, vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio de pertencermos à Tua igreja, pela bênção de termos a Tua palavra e podermos aprender dela. Nessa hora, vamos abrir, vamos estudar. Abra o nosso entendimento e a nossa vontade para praticar aquilo que aprendemos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler Mateus capítulo 14, versículo 15 e 16. Diz assim, ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, o lugar é deserto e vai adiantada a hora, despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. E Jesus, porém, lhes disse, não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Nós conhecemos bem essa história, é um dos milagres de Jesus. A maneira como acontece a história e como Jesus conduz os fatos, traz algumas lições. Primeiro, porque Jesus se dedica a trabalhar com aquela multidão num dia em que ele planejava descanso. Se nós lermos os versos anteriores e se lermos toda a história, nós vamos ver que ele vinha planejando um dia de descanso e ele envia os discípulos para os barcos e ele também viaja para o outro lado do lago da Galileia, ou do mar da Galileia, mas quando chegam do outro lado, eles encontram que a mesma, ou parte da multidão que estava com eles do outro lado, viajou por terra, e eles estavam lá, e o plano de descanso foi por água abaixo, e Jesus olha para aquele povo todo e pensa, bom, agora vamos transformar o feriado num dia de trabalho. E não é simples quando isso acontece.
e os discípulos também estavam no mesmo contexto, mas diz que Jesus teve compaixão deles. E essa compaixão foi ativa a ponto dele passar o dia curando e ensinando. E chega no final do dia, então os discípulos, já vendo que a multidão estava cansada, o povo faminto, os discípulos perguntaram para Jesus: onde vamos mandar? Vamos mandar esse povo sair, porque não tem comida aqui, eles precisam comer. E Jesus então disse: não vamos mandá-los, vamos dar de comer a eles, vocês deem de comer a eles. O relato de João, capítulo 6, acrescenta algumas informações mais sobre o mesmo milagre. No livro de João, há um diálogo entre Jesus e Filipe. Jesus chega a Filipe e diz: Filipe, onde vamos comprar pão? E Filipe diz assim: ele não se preocupou com onde, ele se preocupou com o como. O onde significava lugar, e lugar tem que ver com disponibilidade, não havia. O como tinha que ver com dinheiro, ou recursos, também não havia. Então, Jesus conduz todos aqueles acontecimentos para que fossem mostrados de forma clara limitações humanas. Primeira limitação humana é a indisponibilidade. E a indisponibilidade neste contexto aqui está no lugar deserto e na hora adiantada. Então, há muitas situações em que nós somos colocados em dificuldades porque não há disponibilidade. Nós como pessoas, nós como famílias e nós como igreja. Nós somos humanos. Você pode ter até certos recursos, você pode ter até um certo conforto, mas você está numa situação onde não é disponível aquilo que você mais precisa. E ainda que você tivesse todos os recursos possíveis, isso não seria a realidade. E isso acontece. A falta de disponibilidade é um problema ou uma limitação humana. E isso no diálogo entre eles foi claro. Primeiro, do lugar, deserto, não havia mesmo. Segundo, de que eles não tinham nenhuma outra alternativa, eles não tinham todo o dinheiro. E aí entra o segundo problema, que é o problema da insuficiência. Quando Filipe recebeu a pergunta de Jesus: onde vamos comprar pão? Filipe começou a contar o dinheiro. E ele disse: Senhor, 200 denários não dá. E aí veio Marcos, isso está no livro de João, capítulo 6. Marcos veio e disse: olha, Senhor, tem aí um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tantos? Então aí entra a limitação da insuficiência, que talvez seja a limitação mais gritante na nossa trajetória de vida. Quem poderia dizer que nunca passou por uma situação de insuficiência? Você precisa de algo, mas você não tem o suficiente. Como família também. E como igreja. Essa palavra insuficiência, na vida das igrejas, é muito real. Semana passada, lá na África, alguém dizia assim: nós temos que construir, terminar a igreja. Não sei se ele estava falando isso porque tinha alguém da associação geral aí, estava tentando pescar alguns peixinhos. Mas, gente, insuficiência é um problema humano. Quantos de nós não estamos passando por um problema de insuficiência? E Jesus fez de tudo para mostrar o problema. E curioso que Jesus deixou que os fatos caminhassem para uma situação em que não houvesse outra saída, senão ele entrar em ação. Mas os discípulos demoraram a entender isso. Os discípulos, quando eles foram colocados naquela prova de tentar resolver o problema, e Jesus enfatizou dizendo: vocês deem o que comer, eles estavam tentando resolver com as forças que eles tinham, com os recursos que eles tinham, que é uma coisa natural de nós, seres humanos. Nós queremos resolver primeiro com aquilo que nós podemos fazer. Por um lado, isso não é mal, mas Jesus queria que eles chegassem ao ponto de dizer: Senhor, não dá, pronto, é contigo agora, não é comigo mais. Jesus queria isso,
Ele estava planejando isso. Mas muitas vezes, para que isso aconteça, Ele tem que nos colocar no limite. E o limite da indisponibilidade e o limite da insuficiência cria o terceiro problema, que é a impossibilidade. E aí muita gente para nesse problema aí. A palavra impossível representa para a grande maioria das pessoas o fim dos sonhos, o fim dos projetos, o fim de qualquer realização. Na palavra impossível estão pendurados todas as tentativas interminadas, ou tentativas interrompidas. Na palavra impossível estão penduradas todas as justificativas de limitações. E essa palavra poderia ter sido realidade se Jesus não tivesse entrado em ação naquela tarde. Porque todas as respostas, todas as soluções que foram trazidas diante dele eram soluções incompletas. O dinheiro que não era suficiente, o lugar que era isolado, a hora que era tarde, e ainda quem trouxe alguma coisa trouxe tão pouco que não representava quase nada, porque André mesmo, o relato diz que André mesmo, diante de Jesus, disse: olha, o que é isso para tantos? 5 pães e 2 peixes. E ainda mais, aqueles pães representavam a simplicidade do dom, ou da doação. Os pães de cevada, pães da farinha mais barata do mercado, porque a farinha de trigo era muito cara. Então, eram pães de uma família, possivelmente de poucos recursos. Então, 3 grandes limitações. Então, o que acontece quando nós somos levados a esta situação? Nós precisamos de um milagre. Milagre é aquela solução para a qual você não tem a chave. Isso é milagre. Tudo que acontece na sua vida que você não pode fazer por você mesmo é um milagre. Até quando você recebe uma bênção de alguém, até o cuidado de um pai e de uma mãe é um milagre para um bebê que não tem como, depende de tudo. Milagre é toda e qualquer intervenção na nossa vida que resolve algo que eu e você não podemos resolver. Isso é milagre. Será que nós temos esse entendimento do que é um milagre? Será que diante dos pequenos milagres que acontecem na nossa vida, nós desenvolvemos essa capacidade de identificá-los e de reconhecer e de agradecer? Ou nós somos como o André, que vem e diz: mas o que é isso? A necessidade é tão grande, mas isso é tão pequeno. Ou como o Felipe, a gente começa a contar as nossas próprias condições ou recursos, e dizer: Senhor, é insuficiente. A gente olha mais para o lado do vazio do que do cheio. E o pouco pode ser um grande milagre na sua vida. Nós nunca reconhecemos que o pouco é um milagre. Só quando está transbordando, quando o copo está vertendo o líquido por todos os lados, aí você diz: é um milagre. Mas o meio copo também é um milagre. É um milagre maior do que o copo vazio. Bom, como esses milagres acontecem? Ellen White comenta essa história no livro Desejado de Todas as Nações. Ela diz: quando nós estivermos passando por situações difíceis, nós devemos esperar em Deus. É justamente na hora do limite que a gente espera mais em Deus. Nós somos humanos. Infelizmente, assim, quando está tudo resolvido, a gente não espera tanto em Deus. Mas Ellen White enfatiza isso. Você está numa situação de limite? Espere em Deus. Também ela diz que nós seremos conduzidos a situações de dificuldade. Mas se você é conduzido por uma situação de dificuldade, porque você quer seguir o que Deus diz, então não se preocupe, diz ela. Ele guardará toda a alma que se vê em perplexidade por buscar seguir os caminhos do Senhor.
Está bem claro aí. Não se preocupe, você vai ser colocado em situação desafiadora, em situação que você não tem a resposta. Não se preocupe, Deus está ali. Ele vai estar com você se você for colocado em uma situação de perplexidade por seguir os seus caminhos. Vamos ver um pouquinho como é que o milagre aconteceu. Na verdade, esse é o propósito da mensagem de hoje, os 5 passos de um milagre. Como ele aconteceu naquela tarde? Eu gosto de coisas simples, de lições simples. E vamos a elas. Primeira lição do milagre é fé. Logicamente, essa é a primeira lição. Primeiro passo de um milagre é fé. Você precisa acreditar que Deus pode fazer o que você não pode fazer. Você precisa esperar, você precisa agarrar nessa possibilidade. Em Mateus capítulo 14, versículo 18, quando a notícia chega a Jesus de que havia ali um pouquinho, Jesus diz assim: traga esse pouquinho para cá. Traga o pouco que você tem para cá. Jesus não rejeitou. O milagre começa com um passo de fé. André disse: para que isso? Isso não é nada para tantos. Mas o menino não quis saber, ele entregou. Ele poderia ter olhado a multidão e dito: não, mas o que eu tenho não vai fazer a mínima diferença, então é melhor guardar para mim. Não, ele teve um ato de fé. Eles estavam precisando de comida e ele ousadamente entrega 5 pães e 2 peixes. Que ousadia! Só uma criança poderia fazer isso. E esse é o ato de fé. Você está numa situação difícil. Entregue o pouco que você tem para o Senhor. Ele vai realizar o milagre. Isso é fé. É o primeiro passo para um milagre. Ellen White diz que nós temos um risco de confiar demais naquilo que podemos fazer. Com o nosso talento, com a nossa capacidade, nós confiamos. Se nós pudermos fazer, nós confiamos que vamos fazer. Mas se não pudermos, então não vai dar. Para aí. Mas ela continua dizendo que tudo que é feito para Deus, o trabalho bem-sucedido para Deus, não depende do nosso talento, não depende dos números, mas depende do quê? Pureza de desígnio, genuína simplicidade, da fervorosa e confiante fé. É isso aí. Depende de quê? De talento? Capacidade? Não. Depende de pureza de desígnio, de genuína simplicidade e de fervorosa e confiante fé. Isso é o que depende. Então não critique quem tem essa simplicidade de fé. Não critique quem tem essa pureza de desígnio, porque essa pessoa com pureza de desígnio, ainda que seja simples, essa pessoa está mais próxima da realização de um milagre do que alguém que tenta angariar todas as capacidades, ou talentos, ou dons, ou recursos, para que algo aconteça. Ellen White diz: trazei os vossos pães de cevada a Jesus. Por quê? Porque às vezes o nosso pão é tão simples, como era o pão daquele menino, representa um dom tão pequeno que a gente não tem coragem de entregar. E aí está bem claro: traga o seu dom pequeno. O pão de cevada, entre parênteses, significa aquela coisinha pequena que você tem vergonha de entregar. Esse é o pão de cevada. Essa é a primeira condição para um milagre, essa fé que entrega o pouco que você é, o talento que você não tem, você entrega tudo. O segundo passo de um milagre é ordem. Vamos falar um pouquinho de ordem aqui. Vocês já leram essa história e me chama a atenção o relato de Marcos. Porque no relato de Marcos, essa história é repetida em cada um dos evangelhos. Mas Marcos oferece um detalhe. E esse detalhe é que quando Jesus aceitou o dom daquele menino, ele pede para que os discípulos organizem a multidão. Coloquem grupos de 50 e 100 assentados sobre a grama verde.
Então, isso mostra que antes que acontecesse um milagre, Jesus não queria que o milagre acontecesse num bando de gente desorganizada, gente correndo para cá, outro pulando para cá, outro chorando aqui, outro gritando lá, reclamando aqui. Não, ele queria ordem na casa. Isso ensina uma lição poderosa, porque milagres não acontecerão num ambiente desorganizado, numa casa em desordem, numa vida em desordem. Milagres acontecem quando nós começamos a organizar a nossa vida. O que é organizar a nossa vida? Começar a fazer o que deve ser feito. Obedecer o que deve ser obedecido. Viver conforme a luz que nós recebemos. Milagres não acontecem numa comunidade desorganizada. Isso serve para todos nós, como famílias, como indivíduos e como igreja. Quando há ordem, o milagre acontece. E Jesus ensinou isso na prática. Ele falou, olha, vamos organizar esse negócio aqui. 50, 100, 50, vamos colocar todo mundo bonitinho sentado sobre a relva, organizados em grupos. Porque a maneira como o milagre ia ser realizado dependia dessa ordem. Vocês vão entender daqui a pouco. A maneira como o poder de Deus é revelado, a ordem é uma dessas maneiras. Deus se revela na ordem e na disciplina. Então, Jesus orientou para que houvesse ordem. O terceiro passo do milagre é a gratidão. O milagre ainda não havia acontecido. A multiplicação ainda não havia ocorrido. Jesus agradece pães não multiplicados. Ele agradece 5 pães e 2 peixes. Que lição para nós. A gratidão é aquele elemento espiritual na vida humana que impede você de se tornar uma pessoa ácida. Porque a pessoa agradecida é aquela que está feliz com o pouco que tem. Eu nunca vi uma pessoa ingrata rejeitar a Deus. Quem rejeita a Deus, o primeiro sinal é a ingratidão. A gratidão que Jesus ensina aqui foi a oração antes da multiplicação. E a Bíblia diz que ele, em João 6, versículo 11, que ele tomou os pães, deu graças pelos pães que ele tinha, os 5 pães. Ele agradeceu, na verdade, ele estava dizendo, menino, você fez uma grande coisa, muito obrigado. Eu fico imaginando a emoção daquele menino que estava ali. E então ele orou e começou a repartir os pães. E ali diz que ele repartiu entre os que estavam assentados. Vejam como o milagre aconteceu depois da organização e não o contrário. Milagres acontecem quando a ordem, ele agradeceu e distribuiu, começou a repartir, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando a gente lê até aí, a gente pensa, puxa, ele agradeceu, fantástico, agora, como aconteceu de fato o milagre? O quarto passo para que um milagre aconteça é a ação. Como esse milagre de fato aconteceu? A Bíblia diz em São Mateus, capítulo 14, versículo 19, de que ele tomou os pães e os peixes, e olhando para o céu, ele agradeceu e partiu. Em seguida deu aos discípulos e estes à multidão. Então nós temos aí os passos dessa ação. Ele reparte os pães, ele corta os pães ou quebra os pães, entrega aos discípulos e os discípulos à multidão. Então a gente vê 3 pontos aí: Jesus, discípulos e multidão. Mas Ellen White oferece uma visão complementar dessa história, e eu gosto dessa definição ou dessa narrativa dela, quando ela diz que Jesus recebeu do Pai, então envolve Deus, os discípulos, a multidão e o povo entre eles, certo? Então, vamos imaginar, o milagre, ele não acontece de forma imediata e instantânea, não é algo que acontece assim, num piscar de olhos. O milagre acontece ao passar o pão
Cristo para os discípulos, dos discípulos para a multidão e entre eles, uns para os outros. Significa que o milagre poderia ser interrompido a qualquer momento que eu, se eu estivesse lá, eu ficasse com o pão e não passasse uma parte adiante. O milagre pararia justamente ali. Milagres acontecem quando todas as mãos são colocadas em ação. Grandes coisas acontecem quando nós colocamos todas as mãos. Todas as mãos são necessárias para um grande milagre. Então, esse milagre, nós vemos o envolvimento do Pai, ainda que o Pai não estava ali presente. Jesus agradece o Pai pelos pães. Os pães foram enviados porque o Pai, por seu Santo Espírito, moveu o coraçãozinho de um menino para ele entregar os pães. Então o Pai estava envolvido, Jesus envolvido, os discípulos envolvidos, multidão envolvida, cada pessoa envolvida. Que fantástica essa história. E vamos à última lição. O último passo para um milagre é manter Jesus no centro. A história é mostrada de uma maneira indicando que havia momentos que as cestas ficavam vazias. Elas precisavam retornar para onde? Para a fonte. Ellen White comenta isso. E no comentário dela no livro Desejado de Todas as Nações, ela diz que Cristo é o centro, a fonte de toda força. Dele devem os discípulos receber a provisão. Os mais inteligentes, os mais bem dotados espiritualmente, só podem comunicar à medida que recebem. E só podemos transmitir aquilo que recebemos dele, e só podemos receber à medida que o comunicamos aos outros. Então, havia momentos em que as cestas vazias retornavam a Cristo para serem repletas outra vez e voltarem. Então, o milagre dependia de ter Jesus no centro, recebendo, multiplicando, devolvendo, e os pães continuavam a se multiplicar. Portanto, nessa manhã nós aprendemos 5 passos de um milagre. Primeiro passo, a fé. Segundo passo, a ordem. Milagres não acontecem em lugares e em vidas desorganizadas. Terceiro passo, a gratidão. O quarto passo, a ação envolvendo todos nós. E o quinto passo, manter Jesus no centro. Essa é uma grande história. São 5 grandes lições. Que Deus os abençoe a colocar em prática essas lições. Eu quero terminar lendo com vocês um último texto que está aí, aplicado àquilo que eu falei no começo, a importância de nós comunicarmos o Evangelho através da literatura. Ellen White diz que no milagre da alimentação da multidão, a multiplicação dos pães com 5 pães e 2 peixes, o alimento foi multiplicado ao passar de Cristo aos que recebiam. Assim será na distribuição de nossas publicações. A verdade de Deus, ao ser transmitida, multiplicar-se-á grandemente. Apenas para uma reflexão. Você quer multiplicar os pães? Leva um pãozinho de cevada na sua bolsa, aonde você for, e peça que Deus coloque alguém no seu caminho, para que esse pão seja repartido, e ele continue a repartir. Há um tempo atrás eu encontrei uma família que foi alcançada porque alguém havia jogado um livro no lixo. Outra vez foi um pedaço de um folheto lá em Curitiba que havia sido encontrado no chão ou na calçada. Outra vez foi alguém que manda um folheto do Rio de Janeiro para o Alagoas. E esse folheto viaja 3.000 quilômetros quase nas mãos de outra pessoa, que entrega para outra pessoa, e para outra pessoa, e aí uma família inteira
vem para a igreja por causa desse folheto que saiu do Rio de Janeiro e foi lá nas mãos de uma mulher que viajava a turismo e entregou para alguém na rua de uma das cidades de lá. São milagres, multiplicação de pães e peixes. Que Deus os abençoe, irmãos, que esses 5 passos de um milagre possam acontecer na minha e na sua vida, hoje e sempre. Amém. Vamos ficar em pé para a oração final. Eterno Pai, nosso Deus, te agradecemos as bênçãos desse sábado. Te agradecemos a oportunidade de termos um lugar para te adorar, um lugar para encontrar com pessoas amigas, irmãos, um lugar para meditarmos na Tua palavra e sair daqui repletos com o Espírito Santo em nossa vida. Nós pedimos, Senhor, que Tu dirijas as atividades da igreja nesse fim de semana, especialmente o programa que acontecerá aqui amanhã, que seja uma oportunidade para que mais pessoas conheçam a Ti e que sintam o desejo de virem a este lugar e adorar a Ti juntamente conosco. Te agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.